O Criador se relacionando com o ser humano. Texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14, parte A. Verdade aplicada. Nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Objetivo da lição de hoje. Primeiro, apresentar o homem como a coroa da criação de Deus. Segundo, mostrar que Deus é um Deus relacional. E terceiro, enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Texto de referência: Gênesis capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. 23 também. Diz assim a palavra de Deus: E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Leituras complementares. Salmo 8, 1 ao 9. Deus é glorificado nas suas obras. Salmo 139, versículo 3 ao 17. A onipotência de Deus. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um. Lucas 3, 23 ao 38. A genealogia de Jesus. Atos 17, 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E 1 Coríntios 11, 7 ao 12. O homem é a imagem e a glória de Deus. Motivo de oração. Ore para que tenhamos desejo de nos relacionarmos mais intimamente com Deus. Introdução. O ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus atesta que fomos criados para relacionamento com Deus e para com o próximo. Veremos na lição de hoje a atenção e o cuidado do Criador em suprir as necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Ainda hoje, necessitamos da providência divina em todas as áreas de nossa vida. Capítulo 1. A coroa da criação de Deus. Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Nesse tipo de vida, tudo na existência humana era plenamente abençoado. 1.1. Uma perfeita criação para sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. O próprio homem aprova o que fez para o homem. Vemos isso quando lemos, ao término de cada etapa, a frase "E viu Deus que era bom", conforme vemos em Gênesis 1, versículo 10, 12, 18, 21 e 25. Ou seja, na forma sábia, bela e proposital como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e a sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação. O comentário bíblico Moody diz, abre aspas, quando o Criador olhou para o produto de sua vontade, encontrou-o perfeitamente completo e admirável, ficou satisfeito. Esta declaração foi feita 7 vezes. Cada um dos atos criativos de Deus era perfeito, completo, agradável e satisfatório. Fecha aspas. 1.2. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Gênesis 1, 27.
Em Mateus 18:10, Jesus diz: os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mas, em nenhum lugar da Bíblia é ensinado que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e semelhança. Ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam seres mais especiais criados por Deus, é com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo. Ter sido criado à semelhança de Deus dotou o homem de um potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. A nossa dignidade e essência estão na honra e na glória de Deus. O comentário bíblico Broadman faz o seguinte apontamento, abre aspas, esta imagem de Deus em nós também torna disponível uma comunhão entre o homem e Deus, que não é possível para as outras criaturas. Pertencemos à família de Deus. Embora em Gênesis Deus não ordene adoração, é claro que o homem não pode executar as suas tarefas sem tal comunhão. Jó 35, versículo 10 ao 11. O próprio Deus deseja tanto a confiança do homem quanto a sua companhia. Fecha aspas. 1.3. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, encontramos: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. A fertilidade e a capacidade de se multiplicar foi um ato abençoador e glorioso de Deus. Deus é o único Criador. O verbo hebraico bará, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Ninguém, exceto Deus, pode criar algo do nada. Mas, conquanto Deus seja o Criador, Ele abençoou o homem para que ele fosse um procriador dos da mesma espécie de criatura, à imagem de Deus. Os animais não podem procriar criaturas à imagem de Deus. Os anjos também não. Mas os homens, sim. O comentário bíblico Champlin também faz um apontamento. Abre aspas. O homem é visto como quem foi feito à imagem de Deus, algo jamais dito no tocante aos animais irracionais. Paulo toma esse mesmo tema em um sentido mais elevado, informando-nos que faz parte do destino dos salvos serem conformados à imagem do Filho, uma transformação espiritual que é a própria essência da salvação. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que Deus nos deu uma posição elevadíssima em relação a toda a sua criação. Saber disso deve não apenas nos fazer sentirmos valorizados, mas responsáveis em viver à altura da nossa posição. Capítulo 2. Deus, um ser relacional. Todo esse privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles, a saber, nos relacionarmos de forma íntima com Deus. 2.1. Criados de uma forma especial e admirável. O Salmo 139, versículo 14, reza assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus nos fez de uma forma especial e admirável de duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Deus fez todas as coisas pela ordenança de sua voz. Hebreus 11:3. Mas Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Gênesis 2:7, Isaías 64:8. No nosso caso, descendentes de Adão, somos gerados no ventre da nossa mãe. Mas as mãos de Deus não estão fora disso. O salmista diz: pois possuístes os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. São trechos aleatórios do Salmo 139, versículos 13 e do 15 ao 16.
Ainda que a narrativa poética de Gênesis seja uma figura de linguagem, visto que Deus não tem mãos, o sentido da revelação está muito claro. Quando Deus nos fez, o fez de uma forma diferenciada e elevada em relação a toda a criação. Mesmo que não saibamos como foi a forma exata como isso aconteceu, Deus quer que vejamos como somos uma obra-prima, uma obra feita por suas mãos. 2.2 Relacionamento, intimidade e parceria. Deus falava diretamente com o homem, Gênesis 2,16. Não haviam profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário. Do lado de fora do jardim não era possível falar com Deus ou ouvir a Deus sem mediações. Mas antes da queda, Deus falava com o homem face a face. Relacionamento e intimidade. Como vimos na lição anterior, Deus trouxe cada animal até Adão para que Adão decidisse qual nome teriam. O que Adão decidisse, Deus aprovaria. Gênesis 2,19 diz assim: E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Veja que parceria maravilhosa quando Deus nos fez para sermos parceiros com Ele. O comentário bíblico Broadman diz, abre aspas, anteriormente, Adão e Eva estavam vivendo em uma comunhão sadia um com o outro e com Deus. Eles não se consideravam em contraposição a Deus e um com o outro, mas aceitavam cada relacionamento sem questionar. Agora, repentinamente, tornavam-se cônscios das diferenças existências. Tornavam-se cônscios das diferenças existentes entre eles. Adão está olhando para mim, cisma Eva, e ela precisa esconder-se dele e vice-versa. Não posso deixar Deus me ver dessa forma, sentiam ambos. Eu e tu substituem o nós de seu relacionamento anterior. Fecha aspas. 2.3 Alguém do lado. Como se não bastasse estar num paraíso, tendo com Deus um relacionamento que nem conseguimos imaginar, Adão ainda recebe de Deus alguém que lhe corresponda de uma forma exclusiva. Ao dar nomes aos pares de animais, o homem se vê sem o seu par, Gênesis 2:20. Mas Deus não é alheio a isso. O próprio Deus, pela primeira vez em Gênesis, diz que algo não era bom, Gênesis 2:18. Não porque o homem tinha sido mal feito, mas porque a sua obra ainda não estava completa. E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que lhe corresponderia naquela honrosa missão. O comentário bíblico Moody faz a seguinte declaração sobre este assunto, abre aspas, uma vez que a mulher foi formada do lado do homem, ela tem a obrigação de permanecer ao seu lado e de ajudá-lo. Ele tem a obrigação de lhe dar a proteção e defendê-lo com seu braço. Os dois seres formam um todo completo, a coroa da criação. O autor do Gênesis declara que Deus transformou, em hebraico, Beiná, a costela que tirou do homem em uma mulher. A mão que moldou o barro para fazer o corpo do homem pegou uma parte do corpo vivo do homem e transformou em uma mulher. No capítulo 2, nós aprendemos que Deus não fez o mundo, colocou o homem nele e saiu de cena. Ele nos quer por perto trabalhando com ele. Isso nos dá segurança e certeza de que, se buscarmos, iremos ter a presença dele para tudo nessa vida. Capítulo 3. Ligados pelo Criador. Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. 3.1 Divinamente ligados. Adão foi gerado por Deus a partir do barro. Eva foi gerada de Adão a partir da sua costela. Gênesis 2, 21 ao 23. Existe uma relação mais profunda entre o homem e a mulher que conseguimos compreender. Suas diferenças não têm a ver com valor.
Elas são funcionais na missão dada por Deus. O homem depende da mulher como a mulher do homem em necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. A abordagem feminista radical tem gerado um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e para a mulher. João Calvino, famoso reformador, faz um comentário sobre este assunto. Abre aspas. Certamente, não se pode negar que a mulher também, ainda que tenha sido criada de modo diferente, foi criada à imagem de Deus. Consequentemente, o que se disse na criação do homem é pertinente também ao sexo feminino. Ora, visto que Deus designa a mulher como auxiliadora do homem, ele não só prescreve às esposas a norma de sua vocação para instruí-las em seu dever, mas também declara que o matrimônio realmente provará ser aos homens o melhor auxílio da sua vida. Fecha aspas. 3.2. Emocionalmente ligados. Quando lemos em Gênesis 2:23, quase podemos ver o sorriso de Adão. Lemos: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Expressa ele quando Deus lhes traz sua nova e mais bela companhia. Na lição anterior, aprendemos que Deus não tem necessidades emocionais. Argumento utilizado: Deus teria criado os homens para com eles finalmente se relacionar. Mas isso não significa que Deus não tenha emoções. Aliás, as mais santas emoções que sempre foram compartilhadas na Trindade. Quando cria o homem, confere a ele este tributo: a capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimentos também. Além de Eva ser um socorro, o substantivo hebraico Yesser, em Gênesis 2:18, é traduzido por socorro, na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Assim sendo, ela seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. A versão NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia, assim como a King James, traduz Gênesis 2:23 dessa forma: esta sim, que teria correspondência com a versão João Ferreira de Almeida, que traduz esta afinal. O sentido é que Adão percebia que faltava alguma coisa no jardim e para ele. Nenhuma fêmea no Éden lhe correspondia. A mulher foi dada por Deus como um socorro para tudo que o homem tinha que fazer, como também aquela que integraliza o que o homem deveria ser. 3.3. Intimamente ligados. O autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão, Gênesis 2:23. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que o trouxe até ali. Seus pais até então eram a base principal de suas relações afetivas. Este lugar agora se encontra na relação do casal. Essa ligação íntima culmina no ato conjugal. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais antes da queda. Não havia necessidade de pudor antes da queda. A intimidade com Deus santifica a nossa intimidade. O comentário bíblico Champlin, mais uma vez, faz um apontamento sobre esta questão. Paulo usou o sentimento do versículo a fim de proibir a prostituição, visto que o princípio de uma só carne que deve prevalecer no matrimônio é violado pela intrusão de uma terceira pessoa. Em Efésios 5:31, este apóstolo citou diretamente o versículo. Primeiro usou para indicar o casamento literal, em seguida, o casamento espiritual de Cristo com a sua igreja. Em ambos os casos, ele partiu do pressuposto de alguma espécie de comunhão mística no âmbito da alma que une os casais, bem como o Cristo, a sua igreja, o que o versículo 32 dá a entender por meio do termo mistério. Fecha aspas. No capítulo 3, nós aprendemos que a união de Adão e Eva, realizada por Deus,
se tornou um padrão pelo qual a glória de Deus é refletida no casamento. E o casamento que reflete a glória de Deus é aquele que aponta para a união entre Cristo e a sua igreja. Conclusão. O nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando, por causa do pecado, somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos na próxima lição. Amém.